Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos ao lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Lectio Divino hoje traz na primeira perguntinha o que o texto diz. O que o texto diz, né? Conforme o que a igreja nos orienta. Então hoje, aqui diz no nosso diário: hoje a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo que Jesus prometeu enviar para plasmar a igreja na santidade. Então nós estamos reunidos junto com a igreja. Então é a promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo. As línguas de fogo que desceram sobre os discípulos nos cenáculos representam a unção espiritual que transforma seres humanos frágeis em templo do Espírito Santo. Quero trazer aqui também, estavam unidos, então é a igreja, não mandou para uma pessoa, é a unidade. Traz para nós a unidade, traz para nós o entendimento, traz para nós o Espírito Santo, tira todo esse espírito de divisão. Uma unção que nos coloca a serviço do anúncio da palavra de Deus. O Espírito Santo nos consagra como propriedade do Senhor e nos torna seus mensageiros. Peça o Espírito de Deus que conduza seus passos pelos caminhos da santidade. Agora vamos escutar um pouquinho da liturgia diária. O Espírito provoca na diversidade. Os discípulos. Os vários dons, tarefas e ministérios suscitados pelo Espírito contribuem para o crescimento harmonioso da comunidade. O Espírito provoca unidade na diversidade. Isso aqui é da segunda leitura. O Evangelho. Os discípulos, reunidos com portas fechadas por medo dos judeus, recebem a visita do ressuscitado, que lhes deseja a paz e os envia em missão. 3 são os dons transmitidos nessa palavra hoje: a paz, a alegria e o Espírito Santo. Eu digo aqui a fortaleza também, né, irmãos? A fortaleza. Então, assim, eu coloquei aqui Jesus com sua presença viva. Então, o primeiro passo, nós temos que admitir que Jesus está vivo, está no meio de nós e ele nos prometeu algo. E qual que é a promessa dele? O agir, o derramar, o sopro do Espírito Santo sobre eu e sobre você. Neste mover, nós sabemos que nessa palavra hoje traz 3 palavrinhas que nós precisamos compreender que diante deste mundo, esses homens sentiram medo, perseguição, se sentiram acuados. Quantas situações nós vivemos assim? E diante de tudo isso, desse medo, da fragilidade humana, do nosso humano, das nossas impurezas, das nossas dores, das nossas fragilidades, hoje nós vamos pedir esse derramar do Espírito Santo de Jesus sobre nós, esse sopro, trazendo para mim e para você, irmão, a paz, trazendo para mim e para você a fortaleza, trazendo para mim e para você a alegria no coração. Então, quantas vezes nós nos sentimos tristes? Quantas vezes nós nos sentimos abatidos? Com a dor, com o medo, com o sofrimento, com angústias. E nesse exato momento, nós vamos pedir primeiro a presença de Jesus. Levanta a tua mão, fala: Jesus, como o Senhor esteve presente naquele momento. Eu sei que o Senhor está presente aqui, porque o Senhor entrou lá no momento que eles estavam aflitos e com medo, e o Senhor adentrou dentro daquela casa, porque o Senhor sabia que o Senhor era bem-vindo. Então eu quero dizer, o Senhor é bem-vindo nas nossas casas, o Senhor é bem-vindo nas nossas famílias. A sua presença, Jesus,
Seja bem-vindo, as portas estão abertas para ti, Jesus Cristo, nesse dia, em todo dia da nossa vida. E nós esperamos sempre o agir do teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, Senhor, nesta manhã, neste dia, durante todo esse agir da nossa vida, que o teu Espírito Santo venha mover o nosso coração, venha trazer para nós o teu agir, o teu Espírito Santo, Senhor, sopra sobre nós. E neste momento, meu irmão, com teus olhos fechados, sinta o sopro do Espírito Santo sobre nós, o sopro que vem como um vento impetuoso, vem trazendo diante de mim, do teu coração, o agir de Deus, o mover de Deus penetrando, enchendo o nosso coração, enchendo o nosso corpo, que é esse templo vivo. E o Espírito Santo, quando ele preenche o nosso corpo, ele vai tirando todas as impurezas, vai tirando todas as situações erradas, vai tirando toda a dor, toda a fragilidade. Sinta o agir do Espírito Santo agora. E a voz do Senhor Jesus diz para mim e para você: receba agora o Espírito Santo. Sinta o agir do Espírito Santo, meu irmão. Sinta a voz de Jesus dizendo para mim e para você: receba agora o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei, filho, filha, o Espírito Santo. Tem pessoas repousando no Espírito. Uma paz muito grande vindo no teu coração. O sopro do Espírito Santo. É o vento impetuoso. É a graça do Espírito tendo derramado no agir de dentro das casas das famílias. O sopro do agir do Espírito Santo varrendo impurezas, varrendo drogas, vícios, varrendo todas as impurezas do adultério, varrendo todas as impurezas da discórdia, das brigas, da ira, da raiva. O Espírito Santo está adentrando dentro de muitas casas agora e fazendo, é como aquele vento, né? Como me veio assim, quando você passa na frente do comércio, tem aquelas pessoas soprando aquele objeto, uma máquina, né? Tirando todas as impurezas, soprando para longe. O Espírito Santo está soprando, está limpando, está tirando todas essas impurezas, está trazendo a paz neste momento, está trazendo a fortaleza neste momento. E uma palavrinha que me veio: o perdão. O Espírito Santo está trazendo o perdão. Você está conseguindo perdoar agora o que foi feito contra você. Porque você está sentindo o amor de Jesus. Você sentiu assim a presença dele e você não está sozinho. Você se sentia muito só na sua vida. Você tinha um sentimento de solidão, de desprezo, de angústia por causa dessa solidão. Do desprezo de tantas pessoas perto de você, mas você não sente segurança nessas pessoas. Por vez por palavras que foram ditas no momento de nervosismo, vez por palavras de desprezo, e você não sentia segurança, você não sentia o amor. Talvez no teu coração, no silêncio, lá no íntimo do teu coração, você fala assim: nossa, eu tenho tantas pessoas perto de mim, mas eu penso assim que ninguém me ama. Eu penso que essas pessoas tudo me desprezam. Mas é a voz de Satanás enganando você. Essas pessoas te amam sim, mas é uma forma delas expressarem errada, talvez num momento de nervosismo. E não é esse o sentimento. Não é esse o sentimento que Deus coloca no coração de todas as pessoas. Então reze por essas pessoas que você sentiu isso, para que elas sintam amor. Que elas consigam sentir o amor, para que tire do coração delas toda a falta de sensibilidade no corresponder ao amor. E neste momento, levanta a tua mão e fala: Espírito Santo, visita o coração dos meus. Derrama sobre eles o amor, derrama sobre eles a paz, derrama sobre eles a unidade. Dai-nos na minha casa, Jesus, a unidade, o amor, o respeito. Irmãos, eu peço todo dia isso. Eu não canso de pedir. Eu não canso de pedir que a minha família tenha paz, que a minha família tenha unidade, que a minha família tenha o amor de Jesus. E eu creio, Senhor, com a tua palavra hoje, o Senhor trazendo a paz na minha família. O Senhor está trazendo a fortaleza, que é a unidade, o agir dentro da minha casa. O Senhor está trazendo a alegria. Hoje vai ser um dia de muita alegria no nosso coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tomo posse dessas palavras. E eu creio que o agir do teu Espírito Santo já agiu dentro da minha casa. Obrigado, Senhor. Fala: obrigado, Jesus. Eu recebo o teu Espírito Santo. Fala assim, filho, filha. Fala assim hoje, durante o teu dia. A hora que você lembrar, você vai falar: Jesus, eu recebo o teu Espírito Santo. E coloca a mão no teu coração. Sente uma paz agora. Você acabou de receber o Espírito Santo de Deus. E ele faz a morada no teu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Então, qual que é o novo olhar a partir da palavra? Jesus, eu recebo o teu Espírito Santo. Nós acabamos de acolher o Espírito Santo de Deus. Deixa ele agir agora. Deixa ele agir na tua vida. Deixa ele agir no teu dia. É dia a dia com o agir do Espírito Santo. E a partir de amanhã você vai falar todo dia: Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Coloca aí, o Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer junto hoje? É a forma que você responde para o teu coração que você recebeu o que Jesus te ordenou. Recebeu o Espírito Santo, eu recebi. Então, a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado